agora eu já tô onde? Já tô na cozinha, porque a gente vai pra esse prato maravilhoso. Você gosta de camarão? Gosta de peixe? Hoje a gente vai falar de pirarucu com brócolis, com Clariana, nossa querida Nutri-Chef, né? Clariana Colasso com a gente mais uma vez, bem-vinda, com dicas de nutricionista. E hoje com esse prato, assim, tá todo mundo babando, claro. É prato de restaurante em poucos minutos, né? Não, o mais legal das suas receitas é que elas realmente são muito práticas, rápidas, né? Tem que ser, senão a gente não consegue fazer. Na loucura do dia a dia, chegar em casa, ainda preparar uma coisa deliciosa para toda a família e ofertar a saúde, né? Vai ser então muito vamos bom. Começar com pirarucu. Pirarucu a gente pode comprar, aqui na cidade de São Paulo tem congelado em vários mercados, vocês podem procurar. Tá. Tem em filés ou tem em posta. Eu gosto da posta, né, do lombo, assim. A posta do lombo do pirarucu. Pirarucu, Carol, é um peixe de água doce. Então, peixe de água doce, assim como o salmão, eles têm um pouco mais de gordura em relação às pescadas, por exemplo, que são de água salgada. Porque o peixe precisa manter a temperatura dentro da água. Então, ele se mantém um pouquinho mais gordinho, né? Então, por isso que a gente não vai adicionar nenhum tipo de gordura, porque ele vai grelhar na própria gordura dele, Ou seja, ele é suculento. Suculento. Derrete na boca. E dá pra fazer assado, dá pra fazer grelhado, dá pra fazer até se as postas forem altas na churrasqueira. Olha. Então experimentem peixes diferentes, peixes amazônicos, enfim, é super legal. Tem tucunaré, tem tantas possibilidades. Puxa, nossa, com certeza. Às vezes as pessoas ficam só em uma possibilidade do peixe. Não, a gente apresenta todas pra vocês. Tudo. Então, pirarucu é e o gostoso. ideal é comprar congelado. Aqui na cidade de São Paulo só tem a possibilidade do congelado, né? Uns dizem também. que são frescos, mas na verdade vieram congelados muitas vezes, Entendi, tá bom? tá certo. Então, pirarucu é simples, a gente vai grelhar dos dois lados, tá? Com sal, pimenta do reino. E aí, eu vou mostrar pra vocês a possibilidade de fazer um tipo Belle Munier, só que... Eu tava tentando lembrar esse nome do prato que tem o camarão champignon Belle Munier. Fica uma delícia. Chique, né, Gil? Belle. Mas eu não ia arriscar falar, obviamente, porque eu ia falar bobagem. Mas eu sabia que tinha um prato de restaurante com o nome que é parecido com esse aí. Igual, né? Na verdade, você vai fazer uma adaptação aqui, deixar ele menos gorduroso. Exatamente. E essa brincadeira do molhinho que vai no nosso brócolis, gente. Porque é pasta de amendoim, que delícia. É diferente, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dourar de um lado o peixe. Peixe, a gente sempre faz isso, gente. A gente coloca na frigideira bem quente, deixa ele dourar, depois que a gente vira. Se você começa a virar, o peixe acaba se desfazendo. Então, ele precisa estar bem firminho, tá bom? E aí, a gente já vai entrar com camarões, assim que a gente virar. Os meus camarões já estão previamente cozidos, tá? Certo. Um pouquinho de alcaparra, os champignons, uma pimenta biquinho para trazer essa brasilidade que eu amo. Mas, ó, tá vendo? Ele começa e já vira de uma vez, não tem nem perigo. Olha que bonitinho. Não, aqui não gruda, você pode fazer. Essa frigideira é maravilhosa, e né? o mais legal é que fica um fundinho também, que depois se você quiser usar, tirar o sabor, né? Vai entrar aqui no molho. Aí, ó. Vou colocar os camarõezinhos para grelharem. Belle Munier basicamente é com muita manteiga, a gente não utiliza por questão de saúde, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas vocês não utilizam por quê? Por saúde, não é só para manter peso, é para prevenção de diversas doenças cardiovasculares, colesterol alto, tudo isso que ninguém quer ter, né? Não, e na verdade, assim, fica essa discussão de um pouquinho e tal. Ô, gente, tudo tem gordura. O peixe vai ter a gordura dele, você vai comer uma coisa... O próprio camarão também tem. Vai comer uma coisa outro horário que também tem. Então, assim, vai somando, né? Não precisa. Eu acho que a gordura de adição é a pior gordura que tem. Porque, assim, a gordura que já tá no alimento, você... Obviamente come com parcimônia. Agora, ficar adicionando, gente, para arroz, feijão, para legumes, para os vegetais, é só no final. Vou lá e já volto. Tá bom. Então, que aqui vem a pimentinha? Vou colocar uma pimentinha biquinho só pra dar uma corzinha diferente no nosso prato. Eu abaixei um pouquinho, tá? Tá ótimo. Vamos lá. Agora, olha só que lindo que tá. E vocês estão vendo que a posta é bem alta. Então, o que eu faço? É o famoso pinga e frita. Não, a gente não tá fritando, a gente tá grelhando. Mas a gente vem com um pouquinho de água... E aí ele vai cozinhar no próprio vapor, é bem pouquinho mesmo, tá? Essa dica é muito legal. Muito, pra frango principalmente, ou posta que seja muito alta, ou for refogar uma carne, primeiro eu douro bem, deixo ela selar bem, depois se precisar terminar o cozimento, eu vou tampar, que até diminui aí o cheiro na sua casa, caso você se importe. Mas a minha dúvida é o ponto do peixe.
O peixe, depende do que a pessoa gosta, né? Mas assim, o brasileiro, principalmente questão de salmão, a gente tem mania de acabar deixando ele muito mais bem passado do que deveria. Se a gente for no Chile, que é o maior produtor aí de peixe do mundo, a gente sabe que ele é muito mais cru. Eu também. Mas total. Esse aqui também tem essa pegada? Então deixar ele mais... Senão, quanto mais seco a gente deixa a preparação, né, no caso do peixe, mais seco ele vai ficar, né? Eu não então gosto, assim, ele começa a ficar seco, rançoso, né? Às vezes, o peixe é tão sem graça. Não, é que você não tá deixando suculento. Entendi. Porque ele tem a gordura natural, a água natural dele, né? Basicamente é proteína de altíssimo valor biológico, mas ele tem parte de água e de gordura. Tá. Se a gente seca muito, ele acaba perdendo um pouco dessa palatabilidade que a gente chama. E aí, pra saber o ponto, a gente dá aquela apertadinha, se ele ficar... de um lado, dourou do outro, a gente já olha. Mas uns 4 minutinhos, essa posta é bem alta, né? Uns 4 minutinhos de cada lado. Arrasou. E o camarão pré-cozido, então assim, 1 minutinho de um lado, 1 minutinho do outro, também já tá pronto. Aqui eu peguei uma panela e coloquei o brócolis. Carol, você gosta de coisa tostadinha? Eu gosto, bem tostadinha. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. A gente gosta de tostar bem. Brócolis a gente não tem que comer cozido em água e sal, em soço, né? Molengo. Quanto mais os vegetais estão al dente ou até cru, menor o índice glicêmico dele, ou seja, menor o impacto que isso gera no nosso corpo. Então, ficar comendo coisas muito cozidas, muito assadas... libera muito amido, né? Exatamente. E aí também tem uma segunda problemática, que é a questão da mastigação. Quanto mais a gente mastiga, mais saciedade a gente tem. Então, a gente precisa de alimentos um pouco mais firmes, mais tenros. Certo. E a mesma sistemática. Ai, Clary, tá tostando um pouquinho. Vem aqui, coloca um pouquinho de água e deixa cozinhar no próprio vapor. Nada de gordura. Nada de gordura. Agora vamos ao nosso molho, que é super diferente. Acho que você vai gostar. Aqui é pasta de amendoim. Pasta de amendoim é um alimento que muitas pessoas têm consumido aí no seu dia a dia. Delícia. Usem com parcimônia, com moderação, porque é basicamente gordura aqui, né? Então, gorduras aí em excesso nunca faz bem. Então, a gente vai colocar um pouquinho de azeite. Vamos colocar um pouquinho de pimenta caiena, que vai dar um sabor todo especial. Nossa. Ou pode ser a pimenta que você desejar, aquela que você já tem em casa. Um pouquinho de limão. Nossa! Bom mesmo, hein? E eu vou dar uma dica, gente. Pasta de amendoim não adianta, quando endurece, não adianta colocar mais água para diluir. Porque quanto mais água você coloca na gordura, mais duro fica a pasta. Então, você quer diluir a pasta de amendoim, você tem que misturar bastante na própria gordura dela. Ou colocar um pouco de azeite, tá bom? O azeite a gente sala porque é o mais saudável, né? E aí a gente vai misturar. Simples assim. E aí vai ficar um molhinho pro brócolis e também pro peixe, né? É uma delícia. Tudo fica tudo, olha. Pode usar para salada, pode usar para uma abobrinha refogada, pode usar com aquilo que você desejar. Maravilhoso. Posso desligar aqui, Pode desligar. E o brócolis também, você acha? Deixa eu ver como está o nosso brócolis. Eu gosto bem tostadinho. Eu também gosto. Nossa, hoje é banquete, hein? Estamos chique. Especial. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou misturar aqui vigorosamente na pia. E, ó, nós vamos fazer ao vivo. Eu gosto quando a Clary vem, que a gente come realmente o que é preparado na hora. Não que o que não é preparado na hora não seja bom, mas é legal para você ver o tempo e ver como uma culinária como essa, que para mim é super gastronomia, tão que parece assim difícil, né? É super simples. É rápida, né? E que você pode colocar ali no dia a dia. Você sabe o que eu acho que as pessoas não têm, Carol? É planejamento. Porque se você tiver um peixe dentro do seu freezer, você chega em casa e experimenta cozinhar, assar, grelhar. Às vezes eu chego em casa cansada do trabalho, gente, é o período que eu coloco para assar alguma coisa no forno e vou tomar meu banho. Eu volto, ou na air fryer de repente, eu volto e já tá pronta a comida. É isso mesmo. Simples assim. E bem low carb, né? Vocês viram, hoje tá o low do low. Pronto, perfeito. Adorei. Simples assim. Vamos ver o seu Vocês vão brócolis. perceber que o brócolis está bem tostadinho, tá bem firminho. Claro, eu acho que os talos não estão muito rígidos ainda. A gente coloca mais um pouquinho de água, mas já tá pronto para consumir, tá bom? E vocês perceberam que eu coloco com bastante folha. Por que eu coloco a folha, Carol, e também bastante talo? Pela questão da fibra e também porque vários nutrientes super essenciais ao nosso corpo, principalmente os minerais, estão nele. Então, às vezes, você joga as folhas e o talo, que é o que faz bem para o nosso corpo, fora.
Sim, e conta pra gente a diferença desse brócolis pro outro brócolis, pensando no... Esse a gente chama de brócolis comum ou brócolis brasileiro. Tem o brócolis ninja, que é muito mais fácil da gente encontrar, principalmente aí até congelado muitas vezes e até higienizado nos pacotes, enfim, ele é mais fácil de ser achado. O sabor desse, ele é muito mais marcante, né? É mais marcante mesmo. E ele tem muito mais benefícios pensando em questão de fibra e de minerais. Então, assim, se possível, consumir esse. Claro, não tenho esse, só tenho ninja. O que você pode fazer? Você pode pegar o seu florete, né, a árvorezinha, cortar ao meio, deixar chanfrado e deixar tostando de um lado, depois tostando do outro. Boa, sem cozinhar, nada. Ou, claro, posso fazer tudo assado? Pode fazer tudo assado também, que fica uma delícia. Fica ótimo. Esse peixinho também. Não fica molinho, como você disse. Porque, gente, é interessante isso. A gente até falou outro dia em alguma pauta. Quanto mais a gente cozinha, mais carboidrato, né, dele é liberado. Exatamente. Certo? Maior é o índice glicêmico, ou seja, maior impacto que tem na nossa saúde. Então, assim, quanto menor a refeição, por isso que a gente fala sempre para começar as refeições sempre por folhas. Porque as folhas têm baixíssimo índice glicêmico, ela já começa a regularizar a nossa insulina, a nossa glicemia no nosso corpo, avisar que vai entrar comida e aí ela mesma já faz essa adaptação. Diferente, por exemplo, de acordar e comer um pão direto. A glicose vai lá no alto, o seu pâncreas tem que trabalhar muito, né? E aí falam da cenoura. A cenoura é muito comum. Outro dia até uma seguidora falou, cara, eu não sabia que a cenoura crua tem menos amido do que a cenoura cozida. Porque ela não libera esse amido. Então é melhor comer raladinha. Raladinha. E aí você força a mastigação e aumenta a sua saciedade. Tá vendo? Claro, sabe tudo. Nutri, adoro quando tem nutri na Eu nossa faço a cozinha. comida já pensando em todos os benefícios nutricionais. Porque comer por comer, só por prazer, a gente come. É uma delícia, é bom e faz bem. Mas a gente tem que comer pensando na nossa saúde e no impacto positivo que isso vai gerar, inclusive em toda a nossa família. Olha que delícia, meu Deus. Vamos lá, vamos montar, Clary, vamos montar. Tá todo mundo assim, ó, babando. Eu vou deixar os tomatinhos aqui, que eu acho que você vai usar. Vamos ver como é que a gente vai montar esse prato. Vamos lá, a gente coloca o brócolis, né, bem bonitão, firmão, verde. Eu acho lindo. Também. Nossa, você realmente, né? A cara disso. Bom, né? É um prato de final de semana, ainda mais nesses dias de maior calor, gente. Muitas pessoas perguntam, Clara, o que a gente faz? Não temos vontade de comer. Gente, precisa comer, principalmente comida salgada, né? Até para regularizar aí a nossa pressão arterial no nosso corpo. Então, assim, não pode ficar sem comer. Então, mas tem que comer de forma leve, né? Ah lá, que suculento. Ó o peixinho, gente, que delícia. Tá assadinho. Eu vou pedir para você mostrar aqui, ó. Aí, olha, olha. Olha. Tá super assado, mas não tá seco. Não tá seco, é isso. Peguei uma posta grande, né? Bonita. Arrasou, Clara, meu Deus do céu. Põe por cima bem bonito e finaliza com uns tomatinhos, uma pimentinha. A gente trabalha, mas a gente é feliz, viu? Trabalha sendo feliz, isso não tem preço. Porque, olha... E aprende, né? O pessoal em casa ainda aprende. Você sabe que eu vi uma postagem sua no seu Instagram? Posso falar? Pode. Que você veio nesse mundo para celebrar, né? Para brindar, para festejar, para dançar, para ser feliz. Aquilo me tocou tanto. Foi achei ontem, lindo. Né? Foi ontem. Você estava numa festa chiquíssima, elegantérrima. Mas não importa onde você esteja, né? Importa realmente você estar ali para viver aquele momento, né? E você faz isso como ninguém, inclusive aqui no seu programa. Você sabe disso. Por isso Sou feliz. Você é feliz. Sou. E mesmo em dias que não está tão feliz, faz fazer acontecer a felicidade, né? É verdade. Só meus meninos e minhas meninas sabem esses dias. O público não sabe e nunca saberá, porque daquela porta pra lá é um negócio, da porta pra cá é outro, né, meninos? Então... Aí a gente finaliza com uma cebolinha. Tirei minha luvinha, tô aqui toda com os utensílios. É muito chique isso, gente, muito chique. E vamos comer. Ó, essa é uma... Cebolinha, só cebolinha, só picadinha, só pra deixar bonitinho. Gente, ela não né? poupa realmente deixar tudo, né? Tudo lindinho. Completo, colorido. Aliás, tem tanta receita linda da Clary lá no nosso YouTube. Opa! Vai lá depois pra vocês olharem. Você já fez nossa ceia foi de Natal que você fez, não foi? Eu fiz Natal, fiz Ano Novo. Muito tempo aqui de... Você é bonita, né? Muita, com uma salada uma vez maravilhosa, que ela ficou impecável a salada. Eu adoro. Vamos ser felizes? Vamos ser felizes. Vamos, por favor. Obrigada, viu, Clary? Imagina. E ó, então esse é o Belle Meunier.
Numa chique, versão muito mais saudável e com um peixe diferente, E né? você sabe que agora eu vou te falar uma coisa engraçada? E tem um lugar que eu vou que tem esse prato. Mas eu nunca pedi esse prato lá, porque deve ser muito bom. Porque é muita gordura. E eu sempre falei, ai, que pena, porque eu amo tanto esse peixe. Eu amo tanto, né, o camarão e tal. A junção, Pronto, né? gente, faz em casa. A Faz em junção do casa. camarão casal capaz realmente é super especial. E a gente evitando aí o excesso de gordura, Sim. porque você vai ver, não precisa. Não precisa. Ó, bom apetite. Vamos ver. Impecável. Gente, que peixe gostoso. Pirarucu. Então, olha. Nossa, mas o camarão com alcaparra é muito especial, né? Agora vamos experimentar esse brócolis com pasta de amendoim. Vocês viram que é um molho, né, gente? Não é só a pasta sozinha. É uma combinação. De sabores, cores, texturas, né? Gostoso, Eu tinha né? certeza que ia ser sensacional. Não te falei, Glaucio, que ia ser sensacional? É muito bom. É muito. Não dá pra ficar muito diferente. Você não percebe direto que é uma pasta de amendoim. Exatamente, não percebe. Ele fica um equilíbrio. Ah, muito bom. Claro. Dá até pra servir de aperitivo, né? Coloca uma porção de brócolis e aí as pessoas fazem essa Olha. mergulho no molho. Sim, de aperitivo fica uma delícia. Vou falar uma coisa. Eu tenho que continuar trabalhando. Mas olha, tá muito bom, muito bom. Que bom que Obrigada por você isso, gostou, viu? sempre um prazer estar aqui, Muito viu? bom. Vou deixar o contato para vocês. Clariana Colasso é nutricionista e chefe, tá? Então, por isso, o Instagram dela é recheado de receitas e de dicas importantíssimas para nossa saúde. @Clariana Colasso, sem o cedilha. Isso. @Clariana Colasso, sem o cedilha. Você já encontra todo o trabalho dela. O Zé vai guardar para mim. Ai, adoro E quando depois eu você vou ser fala muito pra feliz. guardar. Com É certeza. porque a Carol vai almoçar, viu? Com certeza. Todo não mundo tem a pergunta, dúvida. Carol, come? Como, gente, eu saio com o meu pratinho aqui, quem me encontra no corredor, tá doidinho pra ir com o pratinho, adoro. Obrigada. Um beijo, querida, até muito a próxima. obrigada, viu? Muito bom. Gostou dessa receita? Ela é maravilhosa, né? Então curta já essa postagem, se inscreva no canal e comente. Eu vou amar saber sua opinião.